Mateus capítulo 3, versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1. Vamos falar um pouquinho sobre cristianismo, o evangelho, né? E religião, inclinando mais aí para a questão de religiosidade. Vou trazer algumas definições, passar, né? Algumas definições, depois convidar meus amigos a estarem comentando algo a respeito, tá bom? Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3. Quem pode ler para mim? Quem pode ler Mateus capítulo 3, versículo de 1 ao 3? Continua? Anunciando? Eu acho que é essa palavra. Vai. Show. Pode ler de novo, tudo junto? Ok. Feche os seus olhos, Pai, te damos graça, Senhor, por aquilo que está no nosso coração, nossas motivações, nosso desejo, nosso propósito. Senhor, nosso propósito e desejo do nosso coração é que as pessoas possam aprender, possam ser salvas, Jesus. Nós não estamos focados, por mais que nós entendemos que isso seja consequência, número de pessoas, por mais que isso seja bíblico. Mas nós queremos que esses números de pessoas, essas pessoas, possam ser relevantes na Tua obra, possam ter suas vidas transformadas e possam de alguma forma, Senhor, manifestar o Teu reino aqui na terra. Então nossa intenção, Jesus, é servi-los, ajudá-los. Estamos servindo com a nossa vida, com nossos dons, e que eles possam de alguma forma crescer, aprender, colocar em prática. Então, Espírito Santo, nós só vamos lançar a semente, que essa semente possa cair numa boa terra, e que o Senhor venha fazê-la germinar, Espírito Santo. Dá-nos graça essa noite, sabedoria, entendimento e mudança de mentalidade, em nome de Jesus, amém. Tanto João Batista, que foi aí o precursor de Jesus, todos nós sabemos que ele veio para poder preparar o caminho. Tanto João Batista como o próprio Messias, como o próprio Jesus, eles só tinham uma pregação. Jesus só tinha uma pregação. A Bíblia fala que Jesus percorria, você vai ver isso em diversos textos bíblicos. A Bíblia diz que Jesus percorria de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. Jesus falava do reino. Jesus, a mensagem principal dele foi acerca do reino de Deus. A mensagem de João Batista foi sobre o reino de Deus. O nosso grande problema aí entra a religião, que eu vou explicar um pouquinho, talvez a religiosidade, que existe uma diferença entre uma coisa e outra, onde veio a questão do costume. Nossos avós nos ensinaram a como ser igreja dentro da igreja, sabe? Os paradigmas, as doutrinas, que na verdade eram costumes, nos ensinaram a como cultuar melhor, a como nos comportar durante o culto. Aí veio, se você for estudar a história da igreja, veio a questão de comportamento, onde focaram na questão de maquiagem, de roupa, e se perdeu a mensagem que João Batista pregava. Então a igreja se tornou muito mais religiosa do que propriamente dita cristã, certo? Porque a religião, ela trata o pecado, ela tem o seu foco voltado naquilo que é errado, enquanto o cristianismo, ele trata a pessoa, sobre o que deve ser feito de correto. Vê se você consegue entender a diferença. A religiosidade, a religião está preocupada com aquilo que você fez de errado, enquanto o cristianismo, Jesus, ele está preocupado com o seu coração e com aquilo que você vai fazer de certo. Por exemplo, Jesus, quando ele curava alguém, que ele dizia: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Jesus não se preocupava com aquilo que a pessoa propriamente dito, com aquilo que a pessoa fez, mas com aquilo que a pessoa vai fazer a partir daí. Então o evangelho, irmãos, a religião, por que a gente vê, talvez você tenha algum amigo, que chique, aguinha, varão,
Benção, Deus te abençoe. Talvez você conheça alguém, eu conheço alguém que é católico, mas também tem cristão também assim, né? Crente, quer dizer, frequentadores de igreja. Mas eu conheço pessoas religiosas que eles cumprem lá a sua etapa, eles cumprem lá o seu papel, eles vão à missa, eles vão ao culto, eles vão à sessão espírita, eles vão àquele segmento que a pessoa está, que talvez seja uma igreja evangélica, aos cultos de domingo à noite, talvez seja igreja católica, numa missa domingo de manhã, e eles vão lá e cumprem todos os protocolos, ceiam, ou vão lá e faz na igreja católica é o que mesmo? Quando hóstia, né? Bota aquele trenzinho lá debaixo da língua, e beleza, ele faz tudo certinho, sabe? Faz tudo certinho, mas de alguma forma ele não manifesta algo, ele não toca pessoas, ele não manifesta o reino. Isso seja na igreja evangélica, na igreja católica, qualquer segmento religioso. O cristianismo já é diferente. O cristianismo, ele há um resultado quando você realmente tem um encontro com Jesus. A pessoa pode ser certinha, ela pode ser dizimista, ela pode ser frequentadora de igreja, não que você não tenha que ser. Mas eu digo que o cristianismo está preocupado com aquilo que você manifesta, não com aquilo que você cumpre, certo? Então nós podemos ser bons frequentadores de igreja, mas se a gente não manifesta nada, nós somos apenas religiosos. Então essa é uma grande diferença. A pregação dos nossos antepassados começaram a focar em costumes, com as coisas erradas que nós deveríamos deixar de fazer, e se esqueceu as coisas certas que deveríamos fazer. Está entendendo? A igreja veio por um tempo, algumas décadas para cá, pregando isso, pregando o que você não pode fazer, e se esqueceram daquilo que você deve fazer. Então por isso que aqui no MICEP a gente foca muito sobre as coisas que você deve fazer, e não somente sobre as coisas que você não deve fazer, porque Jesus ele veio para trazer direção sobre o que as pessoas deveriam fazer, certo? Não apenas por aquilo que elas não deveriam fazer. Então eu vejo que a mensagem de João Batista era sobre o reino de Deus, a mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus, só que a igreja se perdeu. A nossa mensagem se tornou sobre como termos um culto melhor, sobre como, sermos um crente melhor, sobre a nossa maneira de se vestir. Não que nós não temos que deixar de provocar escândalo, certo? Com a nossa maneira de vestir, mas se focaram nas coisas erradas que deveriam fazer e se esqueceu de quê? De amar pessoas, de ganhar almas, de batizar pessoas. Isso se tornou apenas uma função do clero, dos líderes ou dos pastores. Então, para a gente dar continuidade, eu falei que eu ia trazer uma definição e depois envolvê-los. Eu quero ler alguns textos bíblicos com vocês, falando sobre o reino de Deus. Eu queria que rapidinho vocês me ajudassem. Um deles é Mateus 6,33. O outro abre para mim em Marcos 1,15. Quem achou Mateus 6,33, por favor, pode ler. Quem lê Marcos 1,15? Outro abre para mim Evangelho de João 3, do 3 ao 6. Marcos 1,15, João 3. Ok? Dá uma parada. Daqui a pouquinho alguém vai ler João 3, 3 ao 6. Continuar minha definição para envolvê-los. Para você entrar numa religião, você só precisa cumprir os protocolos, correto? Se a pessoa vai no centro espírita e para ela cumprir os protocolos, ou cumprir uma missão, vão se pedir para ela fazer o quê? Olha, você vai ter que comprar aí uma galinha preta, você vai ter que fazer tal coisa, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro. A pessoa vai para uma igreja católica e para poder ela ser fiel àquela religião, vão se pedir para que ela faça alguns procedimentos dentro daquela religião. A diferença do cristianismo é que só existe um caminho para se entrar no cristianismo, e ele é o que? Arrependimento. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outro comportamento. Só existe um comportamento para que nós possamos viver o cristianismo, que é o arrependimento. Nós vimos aí que foi lido Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, certo? A prioridade, o reino de Deus é a nossa prioridade. E depois Marcos 1,15,
que está dizendo o seguinte: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Alguém, João 3, do 3 ao 6. Ok, então uma das diferenças da religiosidade, da religião propriamente dita, para o cristianismo, para o evangelho, é o novo nascimento, é o arrependimento. A única porta para que nós possamos conhecer o reino de Deus, o reinado dele sobre nós, é o arrependimento. Jesus disse para Nicodemos: para que você possa tocar o reino de Deus e vivê-lo, você tem que nascer de novo, filho. Sem um novo nascimento é impossível, sem ser uma nova pessoa em Cristo, é impossível viver esse reino. Então nós podemos ser bons frequentadores de igreja e mesmo assim ir para o inferno, porque para que nós possamos viver uma vida em Deus, só existe um caminho: arrependimento. Ok? Religião, que eu falei que eu ia trazer definição de reino e religião. Religião, vou ler aqui um textozinho para vocês. Religião é um termo de origem latina e que significa religação com o divino, entre aspas, Deus, entre parênteses, desculpa. São diversas religiões espalhadas pelo mundo, e há milhares de verdade, né? Onde cada indivíduo tem por livre e espontânea vontade escolher qual deseja seguir. Por exemplo, islamismo, budismo, hinduísmo, catolicismo, espiritismo e outros ismos. A religião trata o pecado, o cristianismo trata o pecador, como eu disse. Não é o que você fez, mas o que você vai fazer a partir de agora. Então, eu queria começar aqui com os meus amigos, que eles falassem um pouquinho sobre reino de Deus na concepção deles e sobre religiosidade. Vou pedir para começar pela Viviane, depois o Wallace, depois a Mariana, falar um pouquinho sobre reino de Deus, que nós entendemos que é relacionamento, uma breve definição que vem na sua mente quando eu falo o que é reino de Deus. Pode falar. Na próxima vez eu sento no meio. Pode começar. Assim, reino de Deus. Alguém tiver com som aí, aumenta um pouquinho o volume das meninas aí, por favor. É porque eu sou muito educada, eu falo muito baixo. Tá? Por que vocês estão rindo, gente? É o pessoal do CCM, exatamente. O que é reino de Deus? Assim, eu acredito, né, e vivo nisso, que o reino de Deus ainda não está completamente manifesto, né? Ele vem se manifestando em nós, através da nossa vida, e haverá uma conclusão disso tudo. Então, para mim, o reino de Deus é exatamente isso que o pastor acabou de falar agora. É nós vivermos uma vida baseado nos parâmetros de Deus, baseado na Bíblia, renunciando coisas que esse mundo tem para nos oferecer, renunciando coisas que a nossa carne tem para nos oferecer, em prol de um futuro certo que nós temos dentro de nós, que é um dia estarmos com Jesus nesse reino, completamente manifesto, inteiro, completo. Então, para mim, isso, e aqui na terra, viver o reino de Deus é exatamente alcançar pessoas, não viver no egoísmo, onde o evangelho começa em mim e termina em mim. Eu estou salva, eu aceitei Jesus, eu conheço Jesus e acabou. Não, o reino de Deus é completamente oposto disso. É você não pensar em você e estar sempre olhando para o próximo, estar sempre olhando para o lado, estar sempre pensando no irmão da esquerda, da direita. Você vem para o culto quando você não está a fim de vir, mas você vem porque você ama o seu irmão, porque ele precisa que você esteja aqui. Você às vezes está na sua casa e você está cansado, mas você abre mão de estar dentro da sua casa, poder descansar para você poder estar com uma pessoa, porque essa pessoa precisa de você. É você abrir mão, às vezes, de você estar quietinha na sua e você ter que estar cuidando de outras pessoas o tempo todo, 24 horas por dia, se distorcendo. Eu acho que isso é o reino. O reino é você amar o teu próximo como Cristo ama a gente.
que ele abriu mão de tudo para nos salvar, para cuidar da gente, para estar conosco, e nos deu o Espírito Santo e tem cuidado de nós todos os dias da nossa vida. E o mínimo que nós podemos fazer é fazer o mesmo com outras pessoas, manifestar esse amor. Eu acho que esse é o reino, assim, um pouquinho dele, né? Porque ele é bem mais do que isso. Então, graças a paz, sou Wallace. Uma definição de reino, eu escrevi aqui, mas eu já me perdi. Domínio, palavra correta, domínio. Reino significa domínio. Jesus, ele, na oração dominical que ele ensinou, ele fala, venha o teu reino. As traduções mais antigas diz assim, venha o teu reino aqui agora. Tipo assim, uma invocação, uma palavra de força. Manifestar, o que a Viane está falando aqui, o reino é manifestar o domínio de Deus. O domínio de Deus, ele precisa ser manifesto às nações, na vida das pessoas, e as pessoas não permitem que esse domínio de Deus tome posse da sua vida, e as pessoas não desejam ser dominadas pela lei de Deus, pela vontade de Deus. Então, assim, um pouquinho sobre reino é domínio. Amém, a paz do Senhor. Eu queria até ler novamente Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu penso em reino de Deus, eu penso em governo. Que existe algo sobre nós, quando nós tomamos a decisão de estar com Cristo, de servi-lo. Isso significa que algo em nós, algo em nossa vida precisa mudar. E através disso eu percebo que nós precisamos entender que existe alguém maior do que nós. Existe um governo, existe alguém que a partir daquele momento que você decidiu, vai começar a governar a sua vida. Então, quando a gente costuma dizer, né, buscai primeiro o reino de Deus, significa buscar primeiro o governo. Buscar em primeiro lugar o que Deus pensa sobre isso, o que Deus quer para a sua vida. Nós estamos andando sem governo, porque nós andamos da nossa própria maneira, fazendo as nossas coisas, vivendo a nossa vida, vivendo no nosso mundo. Nós sabemos que no nosso país nós temos governantes, pessoas que nos mostram leis, coisas que nós precisamos seguir, e com Deus é a mesma coisa. Só que nós muitas das vezes queremos as coisas que serão acrescentadas, e não aquilo que Deus quer, não o governo dele sobre nós. Então, quando eu penso em reino de Deus, eu penso em governo. Que existe alguém que é maior do que eu, maior do que as minhas vontades, maior do que aquilo que eu penso, que tem algo maior para nós. Então, quando eu penso em reino, eu penso que eu preciso de alguém para governar a minha vida, para governar aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu ainda vou fazer. Então, reino de Deus para mim é isso. Essa parte final dela, eu quero pegar essa deixa. Não é apenas que eu fiz, mas aquilo que eu vou fazer. Essa é a diferença do evangelho para a religiosidade. Você percebe que o reino de Deus, se a gente for definir, se eu definisse o reino de Deus com uma palavra, a Viviane trouxe aqui a questão de pessoas, sobre se manifestar na vida de pessoas. O Wallace falou sobre domínio e a Mariana falou sobre governo. Eu definiria essas três características em uma: relacionamento. Seja com Deus ou seja com pessoas. Relacionamento. Por quê? O que a religião fez? A religiosidade fez. Como eu disse aqui, por um tempo, por algumas décadas atrás, o reino de Deus parou de ser dito na igreja. Irmão, se você conhece algum amigo seu que é de igreja, pergunta para ele o que significa talvez a palavra devocional, o que significa talvez a oração secreta, o relacionamento com Deus. Muita gente está nas igrejas e isso não é pregado mais, isso não é falado mais, porque talvez isso não enche igreja. Mas essa foi a pregação de João Batista, essa foi a pregação de Jesus. Então, devido de um tempo para cá, a igreja começou a pregar sobre os seus paradigmas, sobre tentando de alguma forma uma igreja ser mais cheia do que a outra, uma igreja ser melhor do que a outra.
Então estamos tentando de alguma forma pregar um evangelho mais bonito, sabe? Estamos colocando um lacinho na mensagem, estamos tentando de alguma forma trazer conforto para que as pessoas possam se sentir melhor, porque se as pessoas não se sentirem melhor, elas não virão na minha igreja, elas não estarão aqui. Então, o que isso começou a acontecer, querido? Começou a se perder pessoas, o foco não se tornou mais a mudança daquela pessoa. As pessoas podem ficar na igreja, mesmo errada, sem confrontar o seu pecado, mas desde que esteja aqui, está bem. Essa é a visão, certo? Não minha, claro, estou falando do que é dito ou feito. O Wallace falou sobre o domínio e a Mariana sobre o governo. Aí qual foi a consequência disso? Nós nos tornamos pessoas boas para estar na igreja. Aí sabe o que acontece? Se entra uma pessoa ali por aquelas portas, com a sua roupa extremamente curta, porque é a única roupa que aquela pessoa tem, ela passou ali fora, na igreja, passou ali na rua, e ela está quase seminua, ou com uma roupa vindo de uma festa, e ela entrar na igreja, o que vai acontecer na maioria das nossas igrejas, irmãos? Elas vão ser mal vistas, mal olhadas, desprezadas, porque ela é estranha no nosso meio, porque nós ficamos bons dentro dos costumes, e nos esquecemos do evangelho do reino. Então a igreja hoje, irmãos, é muito boa para reunir pessoas, mas ninguém mais prega sobre arrependimento, sobre relacionamento com Deus. O foco de Jesus foi sempre esse, o foco de João Batista foi sempre esse, e por que não pode ser o nosso? Amém? Então, hoje eu vejo que a religião, ela foca muito no comportamento das pessoas, sobre você estar ali certinho. Se você estiver ali cumprindo o protocolo, show, você está dentro daquela religião, quando na verdade o cristianismo é o que você manifesta. Já lembra daquela passagem que Jesus disse para o rico sobre, olha, eu tenho feito muitas coisas, eu tenho tocado muitas coisas. O que Jesus disse para ele? Renuncia, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Por quê? Porque o evangelho é sempre aquilo que você vai manifestar, o cristianismo é sempre aquilo que você vai manifestar, ok? Então, Jesus, então em falar em relacionamento, eu quero ler alguns textos com vocês. Não é à toa que Jesus morreu numa cruz. A cruz, ela olha para dois lugares, a madeira horizontal e a madeira vertical. A madeira vertical envolve pessoas, o evangelho, ele olha para pessoas, certo? Por isso que Jesus, lembra dos fariseus, irmãos? Olha aqui a religião, os religiosos. Os fariseus e os escribas eram pessoas conhecedoras da lei. Se Jesus fosse olhar a questão prática e natural, ele começaria o seu grupo de discipulado com algum fariseu ou com algum escriba, porque eram pessoas conhecedoras da palavra, eles conheciam a palavra. Mas por que Jesus não foi atrás deles para começar a sua obra? Porque ele precisava de pessoas que manifestassem, que dissessem sim, que deixasse tudo em prol da causa. Então, o que eu vejo aqui? Que o fato de termos conhecimento da Bíblia nos torna pessoas religiosas quando nós não praticamos. Entende? Eu posso ser conhecedor da Bíblia, mas eu não discipulo ninguém, eu não ganho almas, eu não manifesto o reino, eu sou um religioso. Excelente. Porque Jesus trouxe a questão da prática, não apenas a questão do conhecimento. Ok? Romanos 14, 13 ao 23, queria que alguém me ajudasse. Romanos 14, do 13 ao 23. Depois alguém abre para mim 1 João 3,16. Tira a máscara, Mateus. Isso. Continua até o 23. 13 ao 23 do capítulo 14 de Romanos.
Amém. 1 João 3,16, rapidinho, alguém, por favor. Ok, por último, João 13,35, uma voz aí bem alta. João 13, Evangelho, 13,35. Beleza, show. Lê de novo, Davi. Ok, olha que texto lindo, hein? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém? Amém? O que faz, quais são os frutos ou o que me caracteriza como discípulo de Jesus? Seu amar uns aos outros. E esse amor começa onde? Começa aqui dentro. Se nós não amarmos aqueles que congregam com a gente, como a gente vai amar e querer ganhar almas? E é por isso que nós viemos para a igreja, irmãos. Por isso que a gente se doa, por isso que a gente se envolve, por amor às pessoas. Então eu quero fazer uma pergunta para os meus amigos aqui e quero enfatizar isso. O reino de Deus tem a ver com renúncia. O reino de Deus tem a ver com sacrifício, certo? Com o meu sacrifício, para que outras pessoas sejam tocadas. Como eu acho que foi a Viviane que disse, o Evangelho me torna uma pessoa menos egoísta, certo? O Evangelho, a religião, ela me faz sentir melhor do que as pessoas. Quando o Evangelho, o cristianismo me faz sentir menor do que as pessoas. Você já viu aquele cara religioso? Ele condena um pecador só com o olhar. Ele condena aquela pessoa que entrou para a igreja, está aqui, com uma roupa indecente só com o olhar, demonstrando para ela que aqui não é o lugar dela. Os fariseus e escribas se escandalizavam porque Jesus comia com os pecadores. Por quê? Porque a religião nos faz sentir melhores do que as pessoas. Eu sou melhor do que ele, eu sou mais digno do que ele. Por isso que os fariseus se escandalizaram quando aquela mulher entrou e começou a chorar aos pés de Jesus. Por quê? Porque ele se sentiu melhor do que todo mundo, enquanto o Evangelho nos torna menor do que todo mundo. Por isso Jesus disse que o Evangelho, que o reino de Deus se assemelha a uma criança. Se você não for igual a ela, você não entrará. Então, cristianismo nos torna menor. Eu sou o servo do Wallace e ele é o meu servo. E assim com todos. O Evangelho, a religião me faz ser maior do que o Wallace. Eu estou acima dele hierarquicamente por ser pastor. Isso é a religião que diz, não é a Bíblia. Porque o Evangelho me faz ser menor do que ele. Menor, o próprio apóstolo Paulo falou que ele dos pecadores era o maior. Por quê? Porque era o Evangelho. Eu acho que eu tenho de igreja 27 anos. De igreja. Entrei para a igreja com 12 anos. Tudo quanto é lugar da igreja, irmão, eu já trabalhei. Tudo quanto é lugar que tu imagina aí. Pensa aí numa área da igreja aí, eu já trabalhei em som, já trabalhei em coreografia, já trabalhei com peça teatral, já fui professor de criança, já fui professor de adolescente, já liderei jovem, já liderei ministério de louvor. Tudo que tu imagina aí, a gente serviu, a gente passou, né? 27 anos, mais ou menos, entrei para a igreja com 12 anos, me converti com 15, então, de igreja, cerca de 27 anos. De igreja, ok? Bastante tempo. Viviane, o que te leva a estar aqui em cima nesse altar, a congregar? Esses 22 anos, acredito que você nunca tenha tido um aborrecimento, acredito que você nunca tenha pensado em parar, acredito que você nunca tenha sido talvez envergonhada, humilhada talvez, acredito que você nunca tenha tido motivos para deixar de estar em uma igreja cristã, de dar aula. Fala comigo. O que te leva a estar aqui hoje? Fiquei até cansada. Ai. Assim, sem demagogia, nunca pensei em parar. Parar não. Parar jamais. Mas decepções, tristezas, humilhações já, diversas vezes.
acepção de pessoas, nossa, meu Deus, muitas vezes, mas nunca quis parar não, porque eu ouvi de uma pessoa que era minha discipuladora na época, ela marcou muito a minha vida. Eu olhava para ela e eu queria ser como ela. Ela parecia uma rocha inabalável. Parecia que ninguém nunca abalava ela e que nada ia tirar ela da presença do Senhor. E eu falei para ela uma vez, cara, eu quero ser como você. Como é que faz? Ela falou assim, é assim. Ela pegou uma Bíblia que ela tinha, igual essa do pastor. Não é essa não, tu não roubou dela não? Essa daqui? É sua. Era uma tipo essa, bem grossa, bem surrada mesmo. Ela falou assim, você pega a Bíblia, bota ela aqui. Ela olhou assim, você olha para frente e corre. Eu olhei para ela, só isso? Ela, só isso não, essa corrida vai ser árdua, mas não olha por lado e corre. Corre e não solta a Bíblia. Eu falei, tá. E com o decorrer da nossa caminhada, eu fui entendendo o que ela foi falando. Então, na prática, é o que eu faço. Eu já tive decepções, já tive motivo para sair da igreja, mas eu não saio porque, assim como eu acredito no casamento, embora tenha suas turbulências, os seus problemas, eu acredito piamente no que Deus fez é perfeito, nós é que estragamos. Eu acredito que a igreja não tenha pessoas perfeitas, mas a instituição criada por Deus, ela é perfeita. Então eu acredito nessa instituição perfeita, que nasceu no coração de Deus lá no céu, e que Ele estabeleceu aqui na terra através de Jesus. Então eu acredito nisso, e pego isso como verdade na minha vida, e não adianta que eu não pare e não saio. Já tive momentos de frieza espiritual, de ter problemas para me manter de pé, mas se eu pudesse te dar uma cena agora, a cena é o seguinte, é eu agarrada nessas paredes com Jesus, e fico pensando, um dia vai passar, uma hora vai passar, eu sei que vai passar. Por isso que eu nunca desisti de Jesus, porque eu sempre pensei assim, foi Ele que morreu na cruz por mim, foi Ele que verteu sangue por mim, Ele merece que eu brigue, que eu lute até o final. Deixa eu achar aqui o versículo. Eu conheço ele de cor, mas eu quero ler ele bem devagarinho, com todas as palavras. 1 João 3,16. Já lemos aqui quase agora. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu não me desvio, eu não saio da presença de Deus, eu estou aqui na igreja. Hoje eu falei para minha esposa, como vai ser difícil ir para o culto hoje. E eu descobri que eu ia estar aqui em cima alguns minutos antes de eu sair de casa, porque eu não atentei a mensagem mais cedo. Por que eu estou aqui? Eu amo os meus irmãos, todos. Cada um de nós somos diferentes, já preguei sobre isso aqui. Somos diferentes uns dos outros, temos problemas, não somos perfeitos. Eu sou insuportável, mas se você andar comigo, você vai me amar. Vai sim, porque eu também sou muito agradável. Né, Gabriel? Você vai conhecer meu lado ruim, mas você também vai conhecer meu lado bom. O meu lado bom, ele vai ser melhor do que o meu lado ruim. Gabriel, Rafael me conhecem muito bem. E cada um de nós somos ruins também em muitas coisas. Mas precisamos olhar uns aos outros com muito amor, para que a gente não desista um dos outros. Para que a gente não desista de amar as pessoas. Para que a gente não desista. Muitas pessoas estão deixando de ir para a igreja, estão vivendo Cristo em casa, porque elas não querem mais suportar uns aos outros em amor, como a Bíblia nos pede. E quando eu era um jovenzinho, discipulador de célula, tinha muitos discípulos e tal. Uma vez eu fui para o monte assim, cheio, todo leigo, todo sem entender Deus e tentando entender Deus. Aquele livro Caçadores de Deus. Eu era um caçador de Deus, onde Deus podia estar, eu estava lá, eu estava no monte, eu estava na oração, no jejum, na vigília, eu estava onde Deus, alguém onde falava, Deus está em tal lugar, eu estava lá também. E uma vez eu fui para o monte orar porque eu estava pedindo a Deus uma faculdade, e Deus me deu aquela faculdade assim, sem tribulação, sem terremoto, sem adversidade, nada, e aquilo me assustava. Eu falei, Deus, eu preciso de um aumento de salário. Meu patrão vira para mim, olha, tu está querendo um aumento de salário? Eu quero. Então tá, então eu vou aumentar. Assim.
E eu fui para o monte e falei, Deus, tem alguma coisa errada. Deve ser demônio, deve ser espírito ruim. Eu devo estar em pecado. E na subida do monte foi a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus, assim, de ouvir a voz de Deus. Eu só tive 3 vezes. E foi a primeira vez, e ele disse para mim assim, meu filho, é porque você apacenta minhas ovelhas. E eu nunca mais vou esquecer essa palavra. Eu era um garoto ainda. Eu tinha 20 e alguma coisa. Novo no evangelho, depois que eu retornei, depois de muitos anos no mundo. Eu nunca vou desistir de Deus e nem das pessoas. Porque primeiro, Ele não desistiu de mim. E segundo, porque discipular, amar as pessoas é o propósito da Bíblia desde o Gênesis capítulo 1 até o último versículo de Apocalipse. São pessoas, tudo é por causa de pessoas. Pessoas diferentes uma das outras, pessoas chatas, pessoas boas, pessoas ruins, tudo por causa de pessoas. Então não podemos deixar de amar as pessoas. Eu queria responder isso perguntando à igreja o seguinte, você já se aborreceu no seu trabalho? Quem já se aborreceu no trabalho, levanta a mão. Por que você não pede demissão, então? Porque você sabe que no final do mês ou no início do mês, você vai precisar pagar conta, você vai precisar comprar alguma coisa para dentro de casa, você vai precisar suprir as necessidades. Porque nós somos assim, nós damos uma importância maior àquilo que nós vemos. Eu estou vendo aqui a Bíblia. Isso aqui eu posso tocar, isso aqui eu posso sentir, mas as coisas de Deus a gente não pode tocar. Você precisa buscar para sentir. Então, aquilo que você não vê, muitas das vezes você dá menos importância. Então, na igreja é dessa forma. No seu trabalho você não pede demissão, porque você sabe que você tem seus compromissos. Mas lá você se aborrece, você se entristece, mas na segunda-feira você está lá de novo. Por que com as coisas de Deus é tão fácil de abandonar? É tão fácil de você deixar para lá? Porque é algo que você não está vendo. É algo que você precisa buscar para sentir. Então, assim, todas as vezes em que eu me entristeço, todas as vezes que eu me magoo na igreja, porque é um ambiente que é feito de pessoas, e pessoas entristecem as outras, pessoas magoam as outras. Toda vez que eu passo por uma situação como essa, eu tento voltar os meus pensamentos para Deus. Eu tento voltar os meus pensamentos para aquilo que eu necessito em Deus. Porque no meu trabalho eu sei que eu preciso do salário para poder pagar minhas contas. E na presença de Deus é aquilo, eu preciso das pessoas. Eu preciso de Deus. Eu preciso, hoje eu estou aqui falando para vocês, mas eu precisei sentar e ouvir. Eu precisei ser discipulada, eu precisei ser cuidada. E isso foi feito através de... Então nós, quando nós estamos só, que o inferno tem para fazer com relação à nossa vida. Então nós precisamos estar próximos. Por isso que eu não desisto. Porque aqui eu sei que se eu chegar triste, eu posso me alegrar com um irmão que me abraça, com uma irmã que me pergunta como eu estou. Às vezes a gente se conhece tanto que eu posso olhar para a Bruna e ver assim, poxa, a Bruna hoje não está bem. Eu vou chegar nela e perguntar, e aí, Bruna, como é que você está? É por isso que eu não desisto de congregar, é por isso que eu não desisto de estar na igreja, porque isso me faz bem. Se amanhã eu vou estar no meu trabalho, mesmo me aborrecendo, eu faço o mesmo com as coisas de Deus. Eu me aborreço, às vezes me entristeço, mas eu estou aqui. Eu quero responder essa pergunta também, que me leva a estar aqui hoje. Eu penso muito naquela no centro. Todas as pessoas que diz que todos aqueles que pegaram no arado não têm opção mais de largar. Existem desistentes de obra de Deus. Eu estou fazendo faculdade agora, você tem que se esforçar mais, não largar. Agora eu estou com filho, não posso mais me envolver, você tem que se esforçar mais e não largar. Não existe isso. O evangelho sempre foi renúncia, sempre foi morte.
Aí tu imagina, tu vai começar uma faculdade e vai deixar de discipular. Aí tu vê Pedro morrendo, dando a própria vida dele, e você deixando de se envolver, deixando de orar, porque está começando a faculdade. Por favor, não pare sua faculdade, estude muito. Mas é você viver uma vida equilibrada com a obra de Deus, e não largar aquilo que você está fazendo. Então, o que me leva a não parar, a não desistir? Primeiro que eu entendo para quem eu estou fazendo. Isso para mim foi primordial. Todas as minhas renúncias, eu não tinha retorno das pessoas. Entende? Então eu tive que entender para quem que eu estou fazendo, para quem que eu estou trabalhando. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma vez, quando eu trabalhava por escala, peguei uma escala que eu pegava às 7 horas da noite no sábado e largava às 7 horas da manhã no domingo. Escute, pegava às 7 horas da noite no sábado e largava às 7 horas da manhã no domingo, só que eu ia dar aula no CCM, e o CCM começa às 9 horas da manhã. Então o que eu pensei? Pô, beleza, eu vou passar a noite toda acordado, vou preparar a aula antes, mas aí eu vou para casa, tomo um café rapidinho e vou para a igreja 9 horas para dar aula. Na parte da tarde eu dou uma descansada para poder ir para a igreja à noite. Aí fiz eu isso, irmãos, passei a noite toda acordada trabalhando, saí do trabalho 7 horas da manhã, fui para casa, tomei um café, fiquei com medo de dar uma descansada, porque se eu desse uma descansada não ia ser uma descansada, eu ia acabar dormindo. E eu fui lá, tomei café, fiquei enrolando ali para dar o tempo de 9 horas, quando deu mais 8h30 eu fui para a igreja. Aí chegou 9 horas CCM, 9h10, 9h20, cadê as pessoas? 9h40, 9h50, mas gente, cadê os alunos? E eu começava a mandar mensagem, se eu não me engano, acho que não era o WhatsApp, não tinha essa parada do WhatsApp. Sei lá. Comecei a mandar mensagem, fulano, cadê você? Ih, pastor, fui dormir 1 hora da manhã, estava muito cansado. Aí eu, ué gente, não entendi. Ih, pastor, CCM? Hoje tinha? Aí eu, pô, cara, não entendi. O outro, pô, pastor, perdi a hora. Aí eu fui recebendo aquelas mensagens, eu falei, o que vai me fazer estar aqui à noite hoje? Porque eles não merecem. Eu pensava, eles não merecem um ensino da minha parte. Eles não merecem. Mas por que eu tenho que continuar insistindo com essas pessoas irresponsáveis? Eu pensava assim, sabe? Com essas pessoas irresponsáveis que não têm comprometimento com nada. Por que eu tenho que continuar insistindo? Porque não é para eles que eu faço. Então eu tive que descobrir dentro de mim para quem eu estava fazendo. Numa próxima oportunidade, se eu tivesse de trabalhar a madrugada inteira para dar aula e correr o risco de chegar aqui e não ter ninguém, por que eu tinha que fazer a mesma coisa? Porque não era para eles que eu estava fazendo. Quando eu entendi isso, eu passei a relaxar mais. Entende? Eu passei a continuar fazendo, porque a minha recompensa não vai vir das pessoas, a minha recompensa vem de Jesus. Então eu passei a entender que mesmo que as pessoas não dêem o retorno, é elas que perdem, porque eu estou fazendo a minha parte. Vai chegar um dia que Jesus vai me perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? Vai perguntar para mim. O que você fez com aquelas pessoas? O que você fez com aquela aula? O que você fez com aquele discipulado? O que você fez com aquela RD? Ele vai perguntar isso para mim. Eu vou falar: Senhor, eu fui fiel. Mas eles não quiseram, mas eu fiz a minha parte. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quando isso caiu dentro de mim, irmãos, eu aprendi a fazer sacrifícios para Jesus, não é para as pessoas. Fiz sacrifício com relação ao meu trabalho para ganhar bem menos do que eu ganhava. Para as pessoas, não, para Jesus. Porque as pessoas não merecem o seu sacrifício. Você pode dizer amém? Eu não mereço o seu sacrifício. Mas as pessoas, Jesus merece. Então, quando eu comecei a entender para quem eu estou trabalhando, para quem eu estou fazendo, que é para Jesus, e aquele que pega no arado não deve de maneira alguma deixá-lo, eu passei a ter temor com a obra de Deus. Falei, cara, eu não posso parar. Mesmo que esteja difícil, mesmo que eu esteja sem tempo, eu não posso parar, porque a Bíblia diz para que eu não posso parar. Eu lembro, então aqui ó, respondendo, né? Como a gente está aqui até hoje, é Jesus. Nossa motivação é Jesus. Eu lembro de uma experiência que eu tive, muito jovem. Eu tinha 16, 17 anos. E eu lembro que a gente tinha um projeto que nós fazíamos culto em escola. E eu lembro que naquela época eu precisava levar um som, uma caixa de som, tipo dessas amplificadas, para uma escola lá em Belford Roxo. Só que eu precisava de um carro, eu era solteiro, não trabalhava, jovem, 16 anos, só estudava.
E eu não tinha carro, só tinha uma bicicleta Caloi de alumínio, show de bola, tenho ela até hoje. E eu, caramba, como é que eu vou levar esse som para Belfort Roxo para fazer esse culto? E eu passei o dia inteiro, irmão. As pessoas da igreja tinham carro para tudo quanto é coisa, mas para esse tipo de coisa eles não tinham, né? Era uma coisa que eu ficava revoltado com aquilo. E eu lembro que eu pedi aos irmãos, ninguém podia me ajudar. E por causa o problema hoje, nós somos vitimistas, nós paramos. Hoje as pessoas param porque elas veem uma dificuldade. Ah, parei, não posso discipular, não posso fazer. Aí eu lembro que eu, durante o dia, quando eu estava ali em frente à casa do Sabão, em frente de Guilherme Filho, caminhando ali, tentando pensar em alguém para me ajudar a levar esse som para lá, para Belfort Roxo, eu lembro que o Espírito Santo falou comigo. Eu parei em frente àquela ótica, que hoje é uma ótica, ali na rua do Manuel Pereira. Eu parei em frente àquela ótica, de frente para o Correio, para o outro lado. E o Espírito Santo falou comigo, mandou eu parar, claramente, para. Eu encostei ali na parede, eu não lembro se era uma lanchonete que tinha ali. Eu encostei ali e o Espírito Santo falou, olha para aquele cachorro. E tinha um cachorro em frente à casa do Sabão, um cachorro vira-lata, em frente à casa do Sabão. Os entregadores da casa do Sabão estavam entregando biscoito. Na hora de movimentar ali os pacotes de biscoito, um pacote de biscoito caiu no chão. Eu não sei se foi um carro ou se foi uma moto, passou por cima. Então, abriu o biscoito, passou por cima e os entregadores deixaram para lá. Nisso veio um cachorro, faminto, e começou a tentar comer o biscoito. Passou o carro, amassou aquele biscoito tudo no asfalto. E ali vocês sabem que é muito movimentado. Então o cachorro no meio da rua viu uma moto e buzinava bem para o cachorro sair. Aí o cachorro saía desesperado para não ser atropelado. Daqui a pouco o cachorro voltava e tentava arrancar o biscoito que tinha sido amassado no asfalto. E daqui a pouco viu um carro e viu um ônibus, todo mundo buzinando. E eu olhando aquela cena, não entenderam nada. O cachorro corria para a calçada, que hoje ali é o banco. Corria para a calçada, daqui a pouco o cachorro voltava de novo. E o cachorro tentando comer o biscoito amassado no asfalto. E eu não entendi nada. Fui embora. Irmãos, o dia foi passando. Chegou 9 horas da noite, 10 horas da noite, nada de eu conseguir um carro. Eu peguei minha bicicleta e fui em direção ao Fanchen, sem rumo. Eu preciso conseguir um carro. E pedalando, conversando com Deus, Senhor, eu preciso conseguir um carro, me dá uma direção. E eu lembro que eu sentei em frente àquele primeiro CIEP, ali. Em frente ao primeiro CIEP, eu sentei no meio-fio, comecei a chorar. Porque eu não tinha como fazer aquele culto, porque não tinha um carro. O Espírito Santo na hora chegou para mim e falou assim, lembra do cachorro? Eu olhei para o lado no escuro, olhei para o outro, Senhor, não tem cachorro nenhum aqui. Ele disse, lembra do cachorro? Aí na hora eu me lembrei do cachorro em frente à casa do Sabão comendo biscoito. Aí o Espírito Santo me disse, qual é o tamanho da sua fome? Porque o tamanho da sua fome vai determinar até onde você está disposto a chegar para aquilo que você quer fazer. Aquele cachorro não se importou se ia ser atropelado ou não, porque ele tinha muita fome e muito desejo de comer aquele biscoito. Isso era 11 horas da noite, irmãos. Qual o tamanho da minha fome? Senhor, esse culto vai acontecer amanhã. E eu lembro que eu peguei a bicicleta, enxuguei as lágrimas e continuei caminhando. Me lembrei de uma pessoa que hoje até faleceu, o irmão Sérgio. Fui na casa dele, bati, olhei assim, meia-noite e pouca, luz ligada, bati lá, chamei ele, contei para ele o problema, ele me atendeu, contei para ele o problema, ele, claro, irmão, eu levo, você leva? Levo. Eu perguntei, sem R$1 no bolso, se você quiser eu posso te ajudar no combustível. Ele disse, não precisa não. Eu falei, glória a Deus. Não precisa botar combustível não, não precisa não. Que bom, irmão. Nem insisti, não tinha como. E nós fizemos o culto e eu lembro até hoje, querido, 11 pessoas entregaram a vida para Jesus naquele culto. 11 almas entregaram a vida para Jesus. Então, o que eu vejo aqui, para poder a gente partir aqui para o final, o que eu vejo? Pessoas que não oram, são pessoas que não têm vontade nenhuma de fazer a obra de Deus. Não tem vontade de ganhar alma, não tem vontade de abrir RD, não tem vontade de manifestar o reino de Deus. A religião é você vir para a igreja todo domingo. Você está um ótimo religioso. O cristianismo é o que você faz com aquilo que você recebeu. Então, uma pessoa de oração é uma pessoa que vai até importunar o pastor, porque ele quer fazer alguma coisa. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer se envolver de alguma forma.
o Espírito Santo que faz isso. Então, o que me faz estar hoje aqui nesse altar, batendo esse papo, é Jesus, irmão. Porque se fosse pelas pessoas, eu já teria deixado há muito tempo. Muito tempo. Isso aí, já teria ido cuidar da minha vida, já teria ido ganhar dinheiro, já teria ido, sabe, fazer tudo. Hoje eu penso, tudo eu penso, irmãos. Esses dias eu pensei em me estudar, me condicionar por 2 anos da minha vida para fazer um curso federal. Cara, vou dar 2 anos da minha vida para fazer um curso federal. Quando eu fui ver o edital, que eu tinha que ficar 3 anos fora, eu falei, não posso. Não dá. É ganhar 12 mil, mas não posso, irmão. Como que eu faço um negócio desse? Mas por quê? Por causa de Jesus. Amém? Então, para a gente fechar sobre relacionamento, eu quero falar sobre oração. Eu quero fechar aqui. Porque o reino de Deus, como eu disse, é relacionamento. Certo? Eu queria perguntar para os meus amigos, para a gente fechar, para a gente encerrar. Como vocês lidam com o desânimo? Como vocês lidam com a falta de vontade de orar? Porque todo mundo aqui, irmão, ninguém aqui, todo mundo aqui vive aleluiado. Eu estou sempre aleluiado, irmão, sempre aleluiado. Eu nunca estou... Todas as vezes que eu vou pregar, eu estou cheio de fogo, sabe? Todas as vezes, irmão, é assim, claro que não, né? Quantas vezes eu vinha pregar e falava, poxa Deus, eu queria tanto sentar para ouvir, né? Quantas vezes a gente vai dar aula e a gente fala, poxa, eu já queria tanto sentar para ouvir alguém, ministrar a minha vida. Todos nós aqui, irmãos, temos desânimo com a oração, viu? O nome disso, olha o que eu acabei de falar, ó, um pastor falando, os líderes da igreja, todos nós aqui temos desânimo com orar. Por que eu falo isso? Porque nós não somos religiosos. O religioso, ele é maior do que as pessoas, ele não pode contar para você as suas debilidades, para continuar sendo maior do que você. O cristianismo nos bota no mesmo nível. Então, como vencer se nós somos iguais a você? Eu não tenho vontade de orar, muitas vezes. Como o Wallace falou aqui, se eu não me engano, não tinha vontade nenhuma de vir para a igreja hoje, estava desanimado. Então, como é que a gente consegue vencer isso? Viviane, como que você consegue, você é uma pessoa que vive aleluiada, eu acredito, como que você consegue vencer o desânimo para orar? Orando. Como é? Orando. Como é que você vence a falta de vontade de orar? Orando. Não tem o que... Não existe uma fórmula mágica de você conseguir orar quando você está desanimada. Um tempo atrás, 1 ano e pouco, 2 anos, eu passei por umas turbulências de saúde. E por conta disso, me bateu uma frieza espiritual, um negócio doido. Não conseguia orar, eu nem lembrava que tinha que fazer isso, porque eu estava envolto dentro de mim mesma, dos meus problemas que estavam acontecendo, que eu precisava de resolver, eu precisava de me reinventar. Eu fiquei tão imbuída naquilo, em ler, em pesquisar, em fazer alguma coisa, que eu me esqueci completamente de Deus, completamente da minha vida espiritual. Aí um dia eu sentada na cadeira lá em casa, eu fiquei parada olhando para o chão assim, eu senti um vazio tão grande, uma tristeza, um negócio esquisito. O que era aquilo? Eu acho que chamam de depressão. Um negócio, uma ausência total de Deus, porque em toda a minha vida, por várias pedradas que tomei, por vários caminhos turbulentos que passei, muita coisa, se eu sentar para conversar com você, vai dar um livro. Eu sempre estava bem com Deus, eu não me deixava bater com Ele, porque eu sabia que Ele era a única pessoa que podia me tirar de onde eu estava. No meio de um lamaçal de porcaria, Ele era a única coisa boa nisso tudo, então eu precisava muito me manter nele. E eu morro de medo de morrer sem Jesus. Não sei vocês, mas olha, eu tenho um pavor horroroso disso. Eu fico imaginando Jesus voltando e eu ficando, chega, me dá dor de barriga. Eu fico apavorada. Nossa, é um negócio que eu sou frio. Aí, sinceramente, eu não sei o que fazer. Ausência total e completamente de Deus. É um vazio, uma falta de razão para viver, para existir. E naquela hora eu falei com o Senhor, meu Deus, por isso que eu dei a resposta aqui orando. O que eu faço para sair disso? Eu nunca me vi nisso, eu não sei nem como é que é isso, meu Deus.
Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu não conseguia nem chorar. Eu parecia um iceberg, uma coisa esquisita. Deus falou nitidamente para mim: você sabe exatamente o que fazer. Não tem para você um pó mágico. Você sabe exatamente o que fazer. Quando ele falou isso, eu fechei meu olho e eu me via subir na escada, indo para dentro do quarto orar. Eu falei: caraca, eu vou ter que orar. Vou ter que dar meu jeito de orar. E pensa que eu não estava nem um pouco afim de orar. Eu estava afim de, sei lá, fazer qualquer coisa menos orar. Eu subi a escada da minha casa de 4, literalmente de 4. Foi o momento mais difícil para mim. Subi de 4, angustiada. E eu comecei, eu falei: chora, miserável, chora, infeliz, dessa miséria que você está vivendo. Chora, faz alguma coisa. Eu não conseguia nem chorar. Eu entrei para dentro do quarto. Cheguei dentro do quarto. Eu pensei que Deus ia estar lá, o amor do papai, ficar sentando no meu colinho. E eu estava estraçalhada. Quando eu fechei a porta, nossa, o porrete desceu com força. Mas ele falou comigo com mas só bateu. Foi a surra mais maravilhosa que eu levei na minha vida. Ele falou tanta coisa comigo e falou tanta coisa errada que estava em mim, que eu chorava tanto sentada no quarto, e eu fiquei daquele jeito: bate mais, que foi a melhor surra que eu já levei na minha vida, porque eu saí dali moída, arrasada, mas eu orei. Então, como é que se faz para sair da frieza espiritual? Orando. Não dá para sair de outro jeito, é só orar. Vou complementar o que a Viane está falando aqui. O Alain e eu, nós fomos discipulados por um cara chamado Michel Barbosa, irmão do pastor Michel, do Maxwell, ó. Eu confundo até hoje. Gente, eu lembro a primeira frase que ele falou para mim quando eu pedi para entrar para a célula dele. Na época era a célula: toma vergonha na tua cara, vira homem, senão eu te expulso. Foi o meu bem-vindo. Por que isso? Porque eu era muito fresco, eu era muito cheio de mimimi, eu era muito rebeldezinho, sabe? Tem que ser tudo do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. E eu até separei um versículo, Mateus 11, versículo 12, diz assim, 11 e desde o dia de João até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Essa violência aqui, ela pode ser traduzida no grego, né, do original dessa palavra, como violência mesmo. Mas não é uma violência de sair rebocando uma pessoa que não quer nada. É você lutar com força, com garra, de tudo que você vive, tudo que eu vivo, que a Viane que falou. Se eu estou desanimado, cara, eu vou desviar? Não, eu vou me esforçar, pô. E aonde a gente vê, Mariana, uma grande fraqueza que nós temos, nós somos muito fracos. O problema do nosso evangelho, talvez isso vai incomodar muita gente aqui, inclusive a mim também. Nós somos muito fracos, nós somos muito cheios de mimimi. Eu estava falando aqui de manhã para alguém, como no nosso tempo de princípios do evangelho, a gente não faltava escola bíblica, mas era de jeito nenhum. Estava falando com Wallace Toledo, era com Wallace Toledo. Hoje teve prova aqui no CCM e teve pessoas que não vieram porque não estava afim de vir. O culto está vazio talvez por causa do jogo do Flamengo ou do Vasco, porque as pessoas não se esforçaram para estar. Então o reino de Deus, ele precisa ter mais um pouquinho de força de vontade, uma violência que você faz dentro de você contra o eu, contra suas vontades ruins. Se nós não fizermos essa vontade, esse esforço, a gente vai ficar capengando para sempre. E nós temos aqui, na nossa igreja, por exemplo, temos uma escola bíblica que é paga aí fora. A gente tem de graça. Mas quem dá importância a isso? Poucos. Poucos dão importância. Por quê? Porque não gasta dinheiro com isso. Ou porque não é tão importante assim. Por que a Viviane ela foi para o quarto dela desesperada? Porque é importante para ela. A gente só dá valor àquilo que é importante para a gente.
Então a gente precisa ter um pouquinho mais de força, mais de garra. Porque João Batista, ele estava no deserto, ele tomava mel silvestre, comia gafanhoto, vestia uma pele de camelo, fedia pra caramba, mas existia algo diferente na vida daquele homem, que as pessoas saíam das suas vidas, dos seus comodismos para ir até ele. Alguma coisa havia nele, aquilo que foi falado aqui mais anteriormente, ele tinha algo para manifestar. Ele não era um religioso, ele era uma pessoa que tinha algo de diferente na vida dele. Ele não era uma pessoa que ficava simplesmente, pegava um pandeiro, ficava ali tocando e as pessoas iam lá fazer reteté na frente dele, não. As pessoas iam lá porque tinham sede de algo que saía dele, tinham fome de algo que vinha dele. Mas ele teve que se esforçar, ele teve que sair de todas as suas zonas de confortos possíveis para estar abrindo o caminho para o Messias. Então nós precisamos, no nosso tempo hoje, entender que se bate um desânimo, não vou orar. Dá uma preguiça, não vou ler a Bíblia. Sei lá, eu não vou para a igreja hoje. Por quê? Porque eu não estou afim. Nós precisamos ser mais macho, mais macha, como dizia o Michel. Porque Deus, o reino de Deus é para macho e para macha. Não é para gente fresca. Não é para gente daquele gospel, evangelho gospel do papaizinho, que você pode fazer tudo o que você quiser, que o papaizinho vai passar a mão na tua cabecinha. E ele te entende. Ele não entende. Como foi lido aqui, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira porque deu. 1 João 3,16, porque Deus amou, eu também tenho que amar e também tenho que dar minha vida. E se eu não consigo sequer abrir mão de uma zona de conforto minha, como é que eu vou dar minha vida por alguém? Essa é a minha resposta. Vou passar algo que no caso eu faço, né? Eu tento ter disciplina. Em primeiro lugar, eu preciso entender que eu preciso daquele ambiente, mas eu tento ter uma disciplina, estipular um horário, estipular um tempo. Por exemplo, recentemente eu falei na RD que existiam coisas bobas que nos afastavam de Deus, e uma dessas coisas era a falta de organização do seu tempo. Às vezes você não consegue estar nesse ambiente porque você não é uma pessoa organizada com o seu tempo. E se eu me deixar assim solta, eu sou esse tipo de pessoa que fico assim, daqui a pouco eu faço, depois eu faço, e hoje eu vou orar só de noite. Quando eu faço isso, normalmente eu não oro. Então, me conhecendo, eu tento colocar uma disciplina. Não, o meu horário de oração é 7 da manhã. E tento seguir isso independente do meu desânimo. Às vezes o telefone desperta, eu estou desanimada, eu estou cansada. Eu trabalho 12 horas seguidas num plantão, acordo 3:30 da manhã, mas tento levantar às 7 no meu momento de folga para poder orar. Então, assim, eu venço meu desânimo com disciplina. Porque se largar solto, já era. Então é isso, minha experiência é essa. Para a gente fechar, eu quero definir então, pegar aqui a deixa da Mariana. Ela disse a seguinte frase: eu preciso entender. A religião, ou religioso, ele trabalha com sentimentos. Não foi isso que a igreja se tornou, irmãos? Uma grande manipuladora de sentimentos? Quem aqui concorda comigo? É por isso que tem que se mover através de campanhas e campanhas e campanhas, senão as pessoas não permanecem. E se você não for de alguma forma sentimental e mexer com as suas emoções, você não faz. Então a igreja se tornou movida por sentimentos e não por entendimento. Esse é o grande problema. O religioso, ele se move por sentimentos. Nós nos tornamos sentimentalistas. Nós nos tornamos alguém que sente. Se a gente tiver um culto que a gente não sentiu, o culto não é bom. Entende?
A palavra foi pregada, pessoas se converteram, mas eu não senti. Por quê? Porque nós queremos sentir, porque é assim que ensinaram pra gente. A gente tem que sentir. Eu não senti um arrepio. A palavra foi pregada, o evangelho foi anunciado, pessoas se converteram, pessoas foram tocadas. E por que você tem que sentir o quê? O evangelho, irmãos, lida com fé. A religião lida com aquilo que você vê. Parece contraditório, mas a religião não te exige fé. A religião te exige coisas palpáveis. É por isso que o catolicismo tem que ter imagem. Para cada área da vida tem que ter uma imagem, porque a religião mexe com sentimentos, enquanto o evangelho é pela fé. O evangelho não é sentimentos. Por isso que o católico ele precisa de uma imagem para poder casar. Existe o santo casamenteiro, existe o santo, viu o pessoal que está encalhado aí? Existe o santo casamenteiro, existe a imagem do cara que precisa de trabalho, existe aquela imagem que cura, existe. Para cada área da vida tem um santo, tem uma imagem. E por que tem a imagem? Por que você vai na casa do católico, tem lá uma imagem? Porque ele precisa ver, ele precisa tocar, ele precisa sentir. Quando na verdade o evangelho é crer. Quando na verdade o evangelho é acreditar. Quando na verdade o evangelho é entender. Então por que eu tenho que vir para a igreja, mesmo quando eu não sinto vontade? Porque eu entendi. Você percebe? Por que eu tenho que orar? Amanhã é segunda-feira. Eu já estou aqui no domingo pensando em que momento eu vou orar amanhã. Mas por que, mesmo que eu não sinta, por que eu tenho que orar amanhã? Porque eu entendo que eu não posso ficar, senão vira uma bola de neve a minha natureza, vira uma bola de neve a minha carne, as minhas paixões pecaminosas. Então, querido, para a gente fechar aqui, religião ou religiosidade é sentimento. Você precisa sentir, você precisa ver para crer, você precisa tocar. Se não tiver um movimento, se não tiver um arrepio, se não tiver alguma coisa que você esteja vendo, você não crê. Você não se envolve. E você só faz quando você sente. Sabe? O meu coração não está sentindo que eu devo fazer isso. Isso é religioso. Eu não sei se está legal. Isso é religioso. Agora, o evangelho é entendimento. Eu não concordo que eu tenho que estar no sinal vermelho. Mas eu entendo que se eu atravessar o sinal vermelho, eu vou ser multado. Eu não estou nem um pouquinho afim de obedecer. Mas eu entendo que é para o meu bem. Então eu fico parado no sinal vermelho. Eu entendo que se eu não pagar a conta de luz... Irmão, todo mês eu não sinto no meu coração de pagar a conta de luz. É incrível, principalmente que está vindo caro. Arder. Sinto meu coração arder assim. Olha, vai lá, meu servo, e pague aquela conta de... É sério, irmão. Quantos ouvem aí Deus falando com você? Deus não fala comigo que eu tenho que ir lá pagar a conta de luz. Mas por quê? Porque eu entendi, irmãos. Deus não vai falar para você, meu filho, se levanta e vai para a igreja mesmo cansado. Deus não vai, você não vai ouvir essa voz enquanto você não entender, sabe? Então eu entendo que se eu não pagar a conta de luz, mesmo sem sentir, não vão cortar minha luz, querido. Então eu entendo que se amanhã eu não orar, as coisas na minha vida vão piorar, as coisas vão ficar complicadas, mesmo que eu não sinta vontade de orar. Mesmo eu só estou orando, querido, eu sento lá naquele meu lugar de oração pela fé. Às vezes eu não sinto nada, mas sabe onde que eu vejo? O resultado daquilo que eu estou fazendo. Guarda isso no seu coração. Às vezes nós queremos resultado na sua oração. Às vezes o resultado está na sua transformação. Passa 2 meses, 3 meses que você está orando constantemente. Você está com Jesus constantemente. Você começa a mudar. Então o resultado da minha devocional não é quando eu estou fazendo minha devocional. O resultado está em como eu estou me tornando como pessoa. Então aí eu vejo o resultado no decorrer dos anos, no decorrer do tempo. Ok? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Seja menos religioso, viu? Por favor, porque os religiosos não herdarão o reino, ok? Somente os entendidos, somente aqueles que compreenderam que andam não por sentimentos, mas pela fé. Nós caminhamos pela fé, o evangelho é fé, e a única forma de entrar nele é através do arrependimento. Você pode aplaudir a Jesus? Aplauda mais forte que é para ele.